o que é... O que é, de fato, o circular, né? Bom, na economia inicial, né, numa economia clássica, antiga, a nossa economia ela é linear, ou seja, a gente retira a matéria-prima, extrai, transforma ela, consome e descarta. Ou seja, tudo que eu retiro acaba virando lixo. Uma embalagem é lixo. E, mais recentemente, surgiu a ideia de uma transição para uma economia circular. O que é essa economia circular? É uma economia que, ok, a gente vai tirar materiais virgens do ecossistema e vai acabar colocando aí um pouco de resíduo para fora, sim, mas a ideia é de diminuição máxima dessa retirada e desse descarte, né, de material. Então, a ideia é você já, desde o começo aqui, quando eu falo design, é você tem uma frente muito forte que se chama design sustentável. É você já fazer uma embalagem desde o início, pensando em fazer ela o mais sustentável possível, da maneira que ela facilite o máximo possível essa circularidade aqui, tá? Então, até embalagens mais leves, escolher o bom material, escolher não fazer uma grande mistura de materiais, porque isso dificulta a reciclagem e tudo mais. Então, você tem desde o começo o design, uma produção e uma remanufatura aí desses materiais que você tinha, a distribuição, um consumo, mas com uma ideia de uso, reuso e reparo. Então, não é só usar uma única vez e jogar fora. Uma recoleta e, finalmente, uma reciclagem por meio dessa coleta seletiva, uma reciclagem do máximo de material possível para retornar essa cadeia. E é aqui que entra, então, nessa economia circular, que se encaixa perfeitamente esse nosso pilar, essa nossa meta de embalagens retornáveis ou de conteúdo reciclado, certo? Porque uma embalagem retornável, ela vai continuar se mantendo aqui dentro, e uma embalagem majoritariamente de conteúdo reciclado vai evitar isso aqui e manter aqui dentro. Ok? Então, trazendo um pouco do que foi o panorama em 2020, né? Essas metas elas já foram lançadas há algum tempo, e em 2020, ela foi lançada em 2018, se eu não me engano, em 2020, então a gente tem esse cenário de conteúdo reciclado dos nossos materiais. Então, a gente consegue que 47% do vidro que tem nas garrafas de cerveja, das cervejas long neck, cervejas Brahma, bom, todos os vidros aí que vocês conhecem dessas marcas da Ambev, 47% do material ele é uma resina reciclada. 45% do PET que a gente usa, principalmente refrigerantes, né, ele também é de conteúdo reciclado. E o alumínio é 76% de conteúdo reciclado. E aí, uma coisa que eu acho interessante trazer é a riqueza que a gente tem na cadeia de alumínio aqui no Brasil. Aqui no Brasil, existe um termo que se chama reciclabilidade, né? Reciclabilidade é uma taxa que diz quais as chances de, depois de eu jogar um material no lixo, ele ser reciclado. E é uma taxa por país. No Brasil, a taxa de reciclabilidade do alumínio é de cerca de 96%. Ou seja, se eu não me engano, tá, gente? Mas é isso. Ou seja, as chances de você jogar um alumínio no lixo e ele ser reciclado são imensas. Até por isso que é tão fácil, né, aspas, você ter esse grande conteúdo reciclado. Quanto ao vidro, o que auxilia muito aqui internamente na Ambev é justamente a gente tem uma fábrica verticalizada de vidros que fica no Rio de Janeiro, e lá a gente consegue ter um controle maior de quanto vidro reciclado, quanto de caco de vidro a gente está colocando no forno de fusão para gerar esse vidro, né? Além da matéria-prima. Já com fornecedores, vocês imaginam que é uma situação mais difícil, você tem menos controle, só que, logicamente, uma das grandes influências da empresa é conseguir falar com os fornecedores e também, em um trabalho conjunto, aumentar esse conteúdo reciclado de forma benéfica para os dois. Agora, em 2021, a gente está tendo o centenário do Guaraná Antártica, e a ideia é que 100% do nosso PET do Guaraná seja de material reciclado, tá? Então, o PET, quando você compra... Isso aqui é uma média de todas as embalagens, mas no Guaraná, a nossa média é muito superior de PET reciclado. Isso tem muito uma coisa de como as marcas conversam com sustentabilidade. Então, trazendo algumas iniciativas que a empresa tem aí para conteúdo reciclado, essas mesas e cadeiras e racks que vocês veem em barzinho,
elas têm esses conteúdos recicláveis, né? Então, 100% de material reciclado, mesas e racks, e cadeiras, 70%. A gente, para alguns dos nossos SKUs, como eu falei, depende muito da marca, depende do quanto você quer investir naquela marca como sustentabilidade, porque, infelizmente, ainda não é algo barato você ter uma resina reciclada de PET ou de shrink, por exemplo, então você precisa ter um investimento. Mas a gente conseguiu, então, trazer algumas empresas, algumas marcas, para esse mundo. Então, a gente tem o shrink 100% reciclado da Água Ama, que também é uma água que é em lata. A lata, nas condições do Brasil, ela é de menor impacto ambiental do que o PET, em comparação ao PET, né? Então, também o que eu trouxe, o Guaraná 100% o rumo do reciclado em 2021, e as nossas garrafeiras, o que é bem legal, porque a garrafeira é onde vão as nossas garrafas retornáveis. Então, além de eu já ter uma garrafa retornável, que evita, então, essa garrafa one way usada e jogada fora, as próprias garrafeiras, temos garrafeiras de conteúdo 100% reciclado também. E então, trazendo aí o que é essa ideia da neutralização do plástico. Essa grande meta do Brasil, de zerar a poluição plástica das nossas embalagens até 2025, tem 3 principais frentes. Tem a frente de eliminação e substituição, à frente de embalagens retornáveis e recicladas, e também de inovação e parcerias. Então, a Ambev tem uma parceria grande com a Reciclar pelo Brasil, é um programa feito em conjunto com outras empresas e a Ambev, em parceria com a ANCAT, que é a Associação dos Catadores e das Cooperativas, para coletar o máximo de material reciclado possível. A gente tem também, como eu já falei, a aceleradora, que foca em empresas sustentáveis nesses 5 pilares. Então, trazendo aí, aonde está o plástico de uma empresa que gera embalagens de bebida, né, de bens de consumo. Então, 58% das nossas embalagens, do nosso plástico, ele está no PET, que é uma embalagem primária, ou seja, a embalagem que está em contato direto com o líquido. Depois é o shrink. O shrink é aquele plástico que ele abraça as latas ou abraça as garrafas, né? Você tem a possibilidade de usar caixa cartão ou caixa papelão, mas você também tem o shrink, que é um material de muito baixo custo. Você também tem o stretch, que é o que é colocado depois. Quando você paletiza todos os seus SKUs, você coloca um stretch em volta para poder transportar ele. Então, isso é um material que não está em contato com o nosso consumidor, né? Interno, de processo interno. Você tem também as tampas, os rótulos e outros. Acho interessante trazer que a gente tem essa visão do canudo, o grande malfeitor, né? Realmente, ele tem muitos males, mas se você olhar, entre outros, então você tem várias outras coisas, dentre elas o canudo, e fica só em 3% aí da nossa poluição. E como que quando a gente diz neutralizar o plástico, quais são as frentes possíveis no mercado para você neutralizar o plástico? Você pode, então, reduzir, ou seja, de um material que eu usava anteriormente, eu vou reduzir a quantidade de plástico, o que a gente chama de um projeto de lightweight. Então, reduzir a gramatura de uma garrafa, reduzir a gramatura de um shrink, etc. Você pode também eliminar, então, por exemplo, simplesmente não utilizar aquilo, dizer, ok, eu não preciso desse segundo shrink ou esse stretch nessa embalagem, ou você também pode substituir por outro material, por exemplo, o caso da água Ama, né? A primeira água em lata no Brasil. Um segundo pilar é de reutilização, então, promover o uso dessas embalagens retornáveis em lugar das descartáveis. Então, a ideia é trazer long necks, além do litrão que a gente conhece, 600 ml, também embalagens menores de 300 ml que sejam retornáveis, e também algumas frentes aí, eu convido vocês a procurarem o que é essa máquina da Void, que a ideia é uma máquina que você possa levar para reencher suas embalagens com refrigerantes ou, enfim, que vai estar no supermercado. É um programa que está bem incipiente, acredito que ano que vem já vai estar aí nos mercados. A outra frente seria a da reciclagem, então, aumentar a reciclagem e o conteúdo reciclado das nossas embalagens. Como eu falei, é muito importante uma empresa do tamanho da Ambev forçar a cadeia em favor disso, porque, querendo ou não, a gente move a economia, né? Então, você tem que garantir, você tem que exigir um mínimo de conteúdo reciclado ou buscar fornecedores que te tragam mais conteúdo reciclado, mesmo que isso, em muitas vezes, traga
traga prejuízos, aspas, financeiros, porque a sustentabilidade ela vai para além do econômico. Lógico que você tem que ter uma sustentabilidade econômica para seus projetos ficarem em pé, mas você tem que lembrar que tem o lado ambiental e também o social nas ações que você está tomando. Outra frente é a degradação total, ou seja, buscar embalagens biodegradáveis. A gente lançou há pouco tempo com a Colorado Agropec, que é de um material 100% biodegradável e também enfim, não é plástico. E também a gente vai lançar, ou está lançando, o rótulo de cevada, de materiais então, que seria um subproduto aí do que a gente produz durante a cerveja, a gente pode usar a cevada para produzir um rótulo. E, finalmente, a última opção é o offset, que é uma parceria para remover os resíduos que a gente criou e não conseguiu retirar pelas outras frentes, né? Então, utilizar os resíduos para outro fim. Aí que está a parceria com a Reciclar pelo Brasil, com a aceleradora e também tem o Instituto Muda. De 2019 para 2020, a gente já melhorou em muito a nossa neutralização do plástico. A gente chegou já de 23,6 a 35,5. Você vê que a grande maioria aqui é sim Ai, as cores estão erradas, gente. Mas a grande maioria é de reciclado e também eu vou ter aí muitos de reuso, redução, eliminação, biodegradável e compensação. Se vocês tiverem curiosidade, até por causa das cores confusas, esse aqui é o site Ambev, www.ambev.com/plásticos, tem exatamente aí as nossas reduções e explica certinho cada um desses pontos, tá? É um site bem legal, recomendo. E vai ter atualizado com 2021 em breve. E, bom, o que eu fiz como estagiária na frente de sustentabilidade de embalagens? Eu tive um projeto, que era a criação de uma ferramenta, que se chama EcoScore. A ideia dessa ferramenta é quantificar o impacto ambiental das nossas embalagens. Ou seja, o que é? Ela vai pegar KPIs, ou seja, indicadores, que foram pensados, criados, pensando, então, nessas metas de sustentabilidade da Ambev e também em questão de impacto ambiental. Então, levando em consideração a retornabilidade dessa embalagem que eu estou criando, o peso sobre o volume que ela carrega, o conteúdo reciclado disponível desse material, as emissões de CO2 pelo qual esse material é responsável em toda a cadeia, o fim da vida, ou seja, aquela taxa que eu falei de reciclabilidade, né, o quanto, ou quais as chances desse meu material que eu estou jogando no mundo ser reciclado depois, e a poluição plástica, pensando então nessa nossa grande frente de neutralização do plástico, pensando nesses KPIs e dividindo o que a gente chama de SKU, vamos lá, você, por exemplo, uma Brahma, ela não é uma SKU, ela é uma marca. Você pode ter uma Brahma 350 ml com 12 latas no shrink. Isso é um SKU, tá? Então, a gente leva em consideração a embalagem primária, que no caso seria a lata, a embalagem secundária, que é o shrink, o rótulo, no caso da lata não tem, mas para outras embalagens como PET, né, ou como vidro, você tem um rótulo, e também a tampa. A tampa, no caso de uma lata, é a própria tampa de alumínio, tá? Não a tampinha, a tampa mesmo, que é um cilindro e você tem uma tampa. E essa ferramenta, então, ela vai calcular uma nota dizendo qual é o impacto ambiental dessa embalagem. E, na realidade, o cálculo em si, o número em si, ele não diz nada. Qual é a ideia dessa ferramenta? É a gente poder comparar dentro de todo o nosso portfólio de embalagens aonde uma inovação, aonde uma embalagem está concentrada. Então, eu criei todo o EcoScore para todos os SKUs que já existem na companhia, criando, então, essa régua aqui, que a gente consegue dizer quais são os 10% melhores, os 10% piores, e quais são os outros que permeiam aqui no meio. E a ideia é a inserção, essa ferramenta está sendo inserida no processo de inovação, para quando surge uma nova ideia de inovação, você fazer o cálculo do EcoScore dessa nova embalagem, e, até agora, caso ela esteja nos 10% piores, em comparação a todas as outras que a gente já criou, a gente vai ter que ou criar um plano de mitigação, ou então repensar essa embalagem. A ideia, então, é de sempre ir construindo embalagens e inovações mais sustentáveis ambientalmente, tá? Essa ferramenta, ela se foca na sustentabilidade ambiental. E, então, como benefícios, a gente vai ter produtos novos e sustentáveis, uma inovação alinhada com a estratégia de sustentabilidade da companhia, e também a gente consegue olhar dentro do nosso portfólio, comparando, fazendo um crossing com a quantidade de vendas, quais são as nossas embalagens que vale a pena a gente ter um investimento maior
para dizer, ok, vou fazer um lightweight nela, vou trocar, o que eu preciso trabalhar nesse SKU para ter menos impacto ambiental. E então, isso aí, realmente, o meu filho, nesses últimos meses. A ferramenta já existia no Excel e eu fiz todo o desenvolvimento para uma plataforma virtual, fiz todo o mapeamento de um processo para entender aonde ela se incluiria nos times de inovação, fiz o treinamento com os times de inovação, agora também os templates de apresentação de resultados. Então, foi uma experiência muito legal, no sentido de um projeto próprio, no qual eu tenho um senso de dono, né? Para mim, essa ferramenta, ela é minha filha, ela é meu bebê. Então, eu tive uma imersão também muito legal no universo do Enterprise Social Governance, que é uma coisa que está muito presente na Ambev, assim como outras empresas. Acho que se vocês estiverem acompanhando, é uma tendência muito forte, até por conta do incentivo financeiro, né, de investimentos. Apesar de ter feito todo esse meu estágio de home office, eu tive uma interface muito grande com várias áreas, né? Para entender todo o mapeamento, todo esse processo, eu tive que falar com várias pessoas diferentes para entender, uma pessoa aqui de fora, né? Eu cheguei de fora, onde que eu ia conseguir fazer essa ferramenta criar vida, né? Onde ela seria inserida no processo. E, por fim, um reconhecimento. Tem um reconhecimento muito grande, é uma ferramenta que está sendo falada externamente. Eu apresentei ela para o vice-presidente da área, e é um reconhecimento pessoal muito grande também, né? Finalmente, aí eu trouxe aqui um pouquinho um calendário, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Quando você entra num estágio na Ambev, você vai ter um projeto. E o projeto ele vai ter alguns meses de duração e você pode montar um cronograma ou não com o seu gestor. Isso aqui é o pedacinho, a versão 1 do meu cronograma que eu montei com a minha gestora lá em janeiro. Realmente, então, algum passo a passo do que eu fiz aí nesse meu projeto. E, bom, gente, agora eu vou passar mais para a parte de, se vocês quiserem fazer parte disso, dar umas indicações de como vocês podem pleitear para trabalhar na Ambev e tudo mais, mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida antes. Bom, vou dar continuidade, então. Como que essa companhia, ela funciona? Você vai ter 3 grandes áreas, o business, o supply e o tech. Então, o business é a área do comercial, é a área que eu estava como compradora de embalagens, tá? A ideia é trazer, então, a melhor experiência para os clientes com pontos de venda e com o centro de excelência que eu falei, com operações compartilhadas. É realmente um serviço. Já vou trazer para vocês em específico o que são essas áreas, tá? Supply é o lado realmente do suprimento, a cadeia de suprimento. Então, você vai ter as cervejarias, as refrigeranterias e também as maltarias, além dos nossos centros de distribuição, que produzem realmente o que é esse nosso insumo que a gente vende. E, como qualquer grande empresa, ou até média empresa ou pequena empresa, você precisa ter um universo tech para garantir que você tenha soluções tecnológicas suficientes para você manter a sua operação de forma sustentável. Então, dentro da área de business, vocês vão ter marketing, nível de serviço, área de vendas, gente de gestão, então recursos humanos, financeiro, logística, jurídicos, tudo sempre com foco no cliente. Supply, você vai ter a área de NAB, né, que são não alcoólicos, processo de cerveja, então tem muitos mestres cervejeiros aí na Ambev, né, você pode aprender a realmente como se produz uma cerveja, engenharia, qualidade, envase financeiro, também tem o RH no supply, tem também uma área de meio ambiente aí e várias outras. E o tech, principalmente, então você vai ter a área de analytics, de inovação, de produtos, de agility e de operações, né? E é o que a gente brinca aqui na Ambev, é tudo do campo ao copo, porque a gente tem uma cadeia super grande que vai desde o agricultor até o copo do bar, e aí quando você tem o tech, é do campo ao código e do código ao copo. E o que é bem interessante, e que eu vou ser bem sincera, eu não tinha essa visão antes de entrar, é realmente a busca que eles estão tendo por pessoas diversas lá dentro, tá? Eu propriamente, Luísa, pessoalmente, não sou uma pessoa diversa, sou uma pessoa privilegiada, branca e da USP, etc. Mas eu não enxergo só isso nos estagiários da Ambev. Lógico que mais altas patentes, sim, porque é um processo lento e gradual, mas eu acredito que está em um processo de mudança. Então, eu vejo que tem espaço, sim, para todos, tá? Você não tem um preconceito relacionado à classe, origem, você tem também
É um ambiente muito diverso. Lógico que tem áreas mais quadradas e áreas mais diversas, como qualquer companhia. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que não pode se limitar atualmente, não é só para a Ambev, tá, gente? Mas qualquer empresa, eu acho que atualmente a gente não pode colocar esse rótulo de não desde o começo só porque a gente sente que não vai conseguir ser parte daquilo, ter um pertencimento a isso, sabe? Eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa. E então, como eu falei, para o programa de estágio, todo mundo vai ter um grande projeto. Você tem uma mentoria, uma mentor constante. Você se desenvolve constantemente e você se sente, muitas vezes, lógico que tem pessoas que acabam não pegando um processo tão legal, mas estou dizendo em grande maioria, você se sente como parte do crescimento da companhia. E dentro a gente tem vários grupos de autenticidade, né? Então, justamente para se uma pessoa você se sente ou não parte daquilo. Então, você tem o WISE, que é um grupo de empoderamento feminino para questões de feminismo, liderança de mulheres, síndrome da impostora, etc. Tem o Somos também, que é um papo que eles organizam. Então, tem muito essa discussão, tá? Você tem, então, um grupo, o Lager também, ele é um grupo, então, para diversidade de orientação sexual, então, para a comunidade LGBTQI+. Você tem também o BOC, que é um grupo de diversidade racial, e o IPA, que é o grupo para acessibilidade, tá? Então, pessoas com deficiência, além de ter um processo seletivo específico para raças, a gente também tem raças não, né, enfim, de pessoas não brancas. A gente tem também um grupo para um processo seletivo para pessoas com deficiência. E aí, como funciona? Como eu vou fazer parte disso? E qual é a minha limitação? Eu acho que tá aí grande parte, gente. Esse material eu peguei da Liga dos Estagiários. Eu vou passar o contato para vocês, para quem tiver interesse lá, pesquisar os materiais, mas eles produzem justamente material para ajudar o pessoal no processo seletivo, tá? Então, como que eu vou poder participar disso? Você tem que ser uma pessoa que sonha grande, você quer ir para além, sabe? Você quer expandir suas fronteiras. Vão ter desafios, é uma empresa desafiadora, mas é isso, você tem que sonhar grande, ter vontade. Tem que ser uma pessoa inclusiva, como eu falei, o mindset ele tá mudando, então você tem que entender diferenças e todos os tipos. Ter essa curiosidade de buscar novos aprendizados, você vai correr atrás de muita coisa dentro de uma empresa, assim como imagino em outras empresas, mas você tem que ter essa proatividade de correr atrás, senão o mundo te engole, né? E então tá aí nos 2 últimos anos de graduação. Para o programa Representa, que é exclusivo para pessoas pretas, a gente precisa que eles estejam também nos 2 últimos anos de graduação, e exatamente como o programa normal, só que auxiliando nesse gap que a gente tem histórico do Brasil para as pessoas pretas, né? O que é importante, o que é bem legal, é que tem um estigma de que para essas grandes empresas você precisa saber falar inglês, e não é mais um pré-requisito, tá? Então eu acho que isso já torna muito mais acessível todo o processo seletivo, e também não precisa ter um conhecimento técnico prévio. Gente, estágio, eles não esperam que você seja um especialista. Estágio é para você estar lá para aprender, eles querem saber quem é você e qual é a sua capacidade de ser uma esponja de conhecimento mesmo, né? Aí, trazendo, então, a gente tem o processo seletivo para pessoas com deficiência e elas têm um acompanhamento personalizado, tá? Então, trazendo um processo cada vez mais humano. Durante a minha semana de introdução, quando você entra, vai ter uma semana de introdução que eles vão apresentar todas as áreas, mostrar todo mundo que entrou no Brasil, etc. A gente teve palestras, então, de um cara que é super importante, super reconhecido na Ambev, que é 100% cego, e ele tá em um alto grade, ele tá super bem na companhia. E não só isso, como ele é voz, né, para outras pessoas que queiram fazer parte disso. Então, tem aí uma grande possibilidade para pessoas que precisem de adaptações, tá bom? Eu acho que eu falei mais rapidinho do que 1 hora, mas acho que era um pouco a ideia mesmo, não queria me estender muito. Eu vou deixar para vocês aqui, que eu acho interessante, para quem tem interesse de tirar dúvidas de processo seletivo e tudo mais. Tem aqui a Liga Ambev, tá? @ Liga Ambev no Instagram, essa plataforma de estagiários que criaram esse grupo. E lá vai ter várias dicas, vão avisar quando abrir processo seletivo. Infelizmente, desse semestre já foi, gente, mas fiquem de olho para o próximo semestre, tá?
E também tem esse canal Ambev On, que tem vários conteúdos legais. Não sei se tem alguém prestando processo de trainee, tem várias coisas lá também. E basicamente é isso, galera. Muito, muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Tem o meu LinkedIn aí. Eu vou escrever. Opa, eu vou escrever aqui no chat o meu celular, caso alguém tenha alguma dúvida, tá bom? E eu fico super aberta a. Enfim, podem vir conversar, falar sobre a vida, falar sobre carreira, vocês também são engenheiros, e é isso. Luísa, a gente do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental, a gente agradece muito pela sua palestra. É muito interessante ver que uma empresa grande como a Ambev, ela tem essa preocupação sustentável, com essa parte de reciclagem, também com essa parte social, de saber de interações de diversos públicos. Isso é muito interessante, porque é um tema bastante atual. Eu tenho uma dúvida só, na parte de reciclagem, vocês da própria Ambev reciclam ou é terceirizado? É uma empresa terceira que faz esse processo de reciclagem, de descaracterização e mandam para vocês? Ou é vocês mesmos que fazem dentro da empresa? Então, vamos lá. A gente tem, como eu falei, a gente tem algumas verticalizadas, né? Uma fábrica verticalizada na qual a gente produz nosso próprio insumo. Então, lá, por exemplo, nessa de vidros, a gente pega caco de vidro e faz a própria reciclagem lá dentro, tá? Mas, de resto, em geral, a gente compra de fornecedores. O que a Ambev faz para auxiliar na reciclagem a gente tem uma célula de logística reversa que auxilia em projetos que facilitem, então, esse retorno, mas, em grande parte, é dos fornecedores, a reciclagem. Tudo bem, muito obrigado. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat. Ou, se possível, por favor, abre a câmera, abre o microfone, interage um pouco com a gente aí, que é bastante interessante ter essa interação com o pessoal. Queria saber como foi a sua experiência em relação ao estágio em home office. Quais as dificuldades e facilidades? Olha, Ana, ser bem sincera, eu sou uma pessoa de pessoas, eu também sou muito de não ficar em casa. Então, para mim foi muito difícil a leitura principalmente nesse início, quando eu ia conhecer as áreas, tinha que fazer um mapeamento, entender com quem que eu estava falando, né? Qual era o interlocutor, também me apresentar quando você entra como estagiário, você está com esse pé atrás um pouco maior, né? Você tem um pouco de vergonha. Então, eu acho que, assim, a minha introdução para as pessoas foi um pouco dificultada. Eu tive muita sorte de ter uma gestora que era incrível, e ela me apresentava, ela fazia questão de me introduzir, questão de me apresentar, questão que eu falasse. Então, acho que uma dica que eu falo para quem for estagiar em home office é não tenham vergonha. E liguem sempre a câmera, tá? Não tem coisa pior do que você entrar numa reunião e as pessoas estarem com a câmera fechada, porque parece que tá todo mundo fazendo outra coisa, não tá prestando atenção, sabe? Então, uma coisa que eu reparei é que se você liga a câmera, as outras pessoas ligam a câmera e a reunião fica muito mais proveitosa. Dificuldades eu também tive, eu acho que você falta o dia a dia ali dentro, né? Então, para tirar algumas dúvidas básicas, você acaba sofrendo um pouco mais. Questões de burocracia, processo, acesso a sistema, eu dei uma sofridinha com isso, sofro até hoje. E acho que uma facilidade é que justamente você, por estar todo mundo em home office, você consegue marcar reunião com pessoas que não estão necessariamente na sua área. Eu conversei com pessoas, essa ferramenta, inicialmente, essa ferramenta que eu criei, ela era para ser implementada não só no Brasil, como também na Argentina, Bolívia, etc. Eu estou realizando reuniões com essas pessoas atualmente. E eu imagino que fora do home office seria muito mais difícil achar um horário comercial para falar com elas, né? Tá respondida, Ana? Tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Beleza, eu vou partir então aqui para a pergunta do Gabriel, que é: Luísa, você realizou alguma especialização antes ou depois do estágio? Sua experiência na França foi algo diferencial? Cara, não. É... Imagina, Ana. Gente, não, de verdade. Eu acho que é o que eu falei, vai muito mais de tudo que você construiu na sua história, sabe? Então, eu vejo pessoas que não tiveram os mesmos privilégios ou as oportunidades que eu, que
estão no mesmo lugar, com a mesma visibilidade, com a mesma possibilidade. O que eu digo de especialização na França, na realidade, é que o sistema francês ele é diferente, então você vai ter 3 anos de ensino básico de engenharia, e depois você vai ter 2 anos que eles chamam de especialização. A minha, no caso, foi engenharia industrial de gestão da cadeia de suprimentos. Então, sim, foi interessante no quesito que eu entendo mais a cadeia de suprimentos e que me ajuda a entender essa economia circular versus linear, mas assim, não é um must at all. Eu teria entrado e teria aprendido do mesmo jeito, assim como o que eu aprendi lá não me excluiu de eu não saber um monte de coisa quando eu entrei, assim, eu entrei perdidaça. E para mim, assim, experiência na França, diferencial para conseguir estágio, não. Para mim, o que é diferencial, e eu recomendo muito todo mundo que tenha a possibilidade, não necessariamente agora, mas futuramente, de ter uma experiência internacional, é a questão de você realmente ver o quanto na bolha você tá. Porque, vamos lá, eu antes estudava numa escola particular e eu estava numa super bolha. Aí eu entrei na USP e falei, ah, não, tô meio fora da bolha. Mas eu ainda estava na Poli. Mas quando eu saía da Poli, eu ia para as outras universidades e falava, ah, menos bolha. Mas depois que eu saí e fui para outro universo, você tem toda uma. Assim, você tem que se adaptar em vários quesitos, né? Outra língua, outra cultura, outra forma de comunicação, outra método de trabalho. Então, eu acho que me agregou muito mais como pessoa do que para conseguir um estágio, não deve e tudo mais, tá? Acho que tem vários caminhos a serem seguidos e isso aí não limita ninguém, tá? Não ter ou ter, mas eu recomendo muito ter quando possível. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Imagina, Gabriel. Bom, gente, acho que não temos, né, mais perguntas. Luiz, eu agradeço muito a sua presença. De novo, a gente do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental, a gente agradece muito a sua presença, a sua palestra é muito interessante ver isso, esse lado das grandes, das multinacionais, das empresas grandes, saber esse lado tanto sustentável, tanto social, é muito interessante, eu agradeço muito. Também falar para a galera que a nossa palestra da tarde começa às 6 horas, sobre modelagem hidráulica, com Rafael Peit. Conto com a presença de todos. Novamente, Luísa, muito obrigado pela sua presença. A gente está na Semana de Engenharia Ambiental. Se você quiser participar junto com a gente pode colocar seu e-mail, seu número lá no grupo do WhatsApp com a gente. Muito obrigado. Obrigada, gente, por todo mundo. Eu vi que tem mais algumas perguntinhas aqui, eu aproveito para responder. Só que a palestra vai começar às 8. Desculpa, galera. Beleza. Ó, Gabriela, para quem está entrando esse ano na faculdade, o que devemos trabalhar desde agora? Vive a experiência da faculdade, tá? Grupos acadêmicos de extensão, conhecer gente. Lógico, o acadêmico importa, eu acho que é importante você ter notas aí para você poder pleitear processos seletivos de intercâmbio, etc. Mas não é tudo na vida, tá? Então, vive a universidade, respeita também a sua cabeça, vê os seus limites e tenta conhecer o máximo de coisa possível dentro dos seus limites, tá? Não fica louca. E não se preocupa tanto com isso agora. Gente, eu fui começar a estagiar no meu 6º ano da faculdade, tá? Então, no meu 5º ano da faculdade, também por privilégios, mas vamos com calma, sabe? Acho que eu vejo na minha faculdade muita gente muito ansiosa. Então, eu também, inclusive. Por isso que eu dou esse conselho de levem a vida com calma, aproveitem as oportunidades, que as coisas que são para vir, elas vêm. E Ricardo, não, é um índice de consulta interna da empresa, tá? Para evitar novas inovações que saiam, mas como justamente foi baseado em metas internas, não fazia muito sentido comunicar para fora. Luísa, como foi para você entrar na parte de sustentabilidade fazendo um curso de engenharia de produção? A Ambev deu bastante abertura e auxiliou bastante você a aprender como funcionava e tal? Sim, super didáticos. Como eu falei, tive uma gerente incrível, muito didática, que teve muita paciência comigo, porque no começo eu falava reciclado e reciclável como se fosse a mesma coisa, e assim, não é, sabe? Agora parece uma coisa boba para mim, mas não é. E acho que teve muita paciência, como eu falei, tem muito processo de introdução
as pessoas são muito abertas a te ensinar. Quando você entra como estagiário, as pessoas esperam que você está ali para aprender mesmo. Então, muito acerto e erro. E o que eu falei, acho que engenharia de produção, querendo ou não, a gente tem contato sim. Engenharia tem que ter a cada dia vez mais contato com sustentabilidade, porque a gente é agente importantíssimo nessa transição de economia linear para circular. Então, acho que é isso, gente. Vou aqui. Como funciona para alcançar cargos, calma aí, maiores nas empresas? Acha que na nossa área é algo mais complicado, tem que ter um estudo diferenciado ou algo a mais para isso? João, quando eu souber, eu te falo, cara, que eu acabei de ser efetivado e já foi, ó, incrível. Eu acho que, infelizmente, ou felizmente, é networking, sim, é você estar no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas certas. Também entender quem você é, né? Qual é a área que é para você. Mas não sei, cara. Tô aí, ainda sou chão de fábrica também. Vamos ver. Bom, acho que temos mais alguma pergunta. Se não, a gente encerra por hoje. E, de novo, galera, fico super à disposição para vocês me chamarem. Podem me adicionar aí no LinkedIn. Vou compartilhar oportunidades lá também. Às vezes dá para ver também os meus próximos passos. E todas as dúvidas, estou livre para isso, tá bom? Obrigada a todo mundo também por ter me ouvido, fez meu dia mais feliz, tá? É muito gostoso no home office falar com tanta gente aqui, ver essas mensagens. Muito obrigada pelo carinho e pelo convite e por terem me ouvido essa 1 horinha aí, que eu sei que 1 hora de todo mundo é muita coisa. Tá bom? A gente que agradece, Luísa. Muito obrigado mesmo pela apresentação. Abraço, gente.